Olá, privilégio poder mais uma vez poder participar desse encontro da Educalar. Quero agradecer imensamente a oportunidade para falar de um tema que pode fazer com que a gente às vezes core de vergonha, porque é o papel do pai no homeschooling. Como é que nós, como pais, como homens, como maridos, que muitas vezes temos que sair de casa, temos que ir trabalhar, não é? E muitas vezes deixamos toda a tarefa do homeschooling e do ensino para as nossas esposas. Como é que nós podemos participar e qual é o papel que nós devemos ter em relação a isso? Primeira coisa, né, e eu queria dizer isso à guisa de introdução, é que homeschooling é, na verdade, um estilo de vida. É muito mais do que um currículo, é muito mais do que um mero ensino domiciliar, mas ele mexe com a nossa estrutura, ele mexe com a vida não apenas da esposa, dos filhos, mas ele mexe com a vida da casa, mexe com a estrutura, com a nossa forma, não apenas de viver e de lidar uns com os outros, mas de estabelecer quais são verdadeiramente as nossas prioridades. Não é? Aqui a gente tem uma brincadeira em casa, dizendo que Patrícia é a professora, é a pedagoga, é a psicóloga, é a motorista, ela é a enfermeira, não é? A babá, você pode nominar aí o que a cozinheira, e que eu sou o diretor, não é? O capelão e o bully. É aquele que faz o bullying com os meninos, já que eles não têm isso não indo para a escola. Parte do bullying é verdade. Mas eu queria trabalhar um pouco mais sobre o ser, nessa brincadeira que a gente faz, tem um fundo de verdade. O que significa ser o capelão, o que significa ser o diretor, por assim dizer, e como nós, como pais, podemos de fato participar, ajudando, aliviando e contribuindo, não apenas com as nossas esposas, mas com a educação, com a formação cultural, espiritual e intelectual, inclusive, dos nossos filhos. Muitas vezes se faz a crítica, né, que todo o peso do homeschooling recai sobre as mães. E eu já falei isso uma vez e gostaria de repetir aqui. É natural que mais trabalho, não é, por conta da estrutura familiar, seja acrescentado à esposa. E é exatamente aí onde nós, maridos, precisamos ter a consciência de como podemos fazer, de como podemos ajudar, né, de como podemos ajudar. E eu vou então dividir a continuação dessa palestra em 3 pontos, tá? E os 3 pontos são os seguintes. Primeiro, a priorização da esposa. Como eu e como marido, como você como marido, deve priorizar a sua esposa. E depois, então, pegar esses dois, usar essas duas formas que a gente brinca aqui em casa como a base daquilo que a gente deve ser. Como ser um bom capelão, seja um capelão de fato, e como ser um bom diretor, seja um diretor de fato. O que é que isso significa, não apenas na nomenclatura do que a gente faz. Em primeiro lugar, priorize a sua esposa. Priorize a sua esposa. Tem um texto de 1 Pedro capítulo 3, que é um texto muito sugestivo, porque ele fala às mulheres, 6 versículos, falando para as mulheres, mulheres sendo submissas, etc, etc. É um texto extremamente batido, mas ele chega no versículo 7, dizendo o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as nossas orações. E é interessante que, apesar de ser a parte mais frágil, apesar de ser aquela que deve ser tratada e cuidada com dignidade, com respeito, e a fragilidade está aí muito claramente nas palavras do apóstolo Pedro, uma mãe homeschooler é uma heroína, é uma gigante, é alguém que
ela transforma essa fragilidade real, bíblica, natural, importante de nós como maridos entender, mas ela transforma isso em benefício dos filhos de uma forma extraordinária, né? Via de regra, além de cuidar de tudo na casa, de toda a parte escolar, de toda a parte de organização, né? A casa termina sendo uma empresa, né, que é gerida por essa CEO aí, que é a mãe, que é a esposa. E ela faz isso, via de regra, de uma forma impressionante. Nós, como homens, não temos a menor ideia, não é, do que está no schedule, no que está numa agenda de uma mulher que cuida de sua casa, que cuida dessa empresa com o detalhe do amor, né? Que hora vai ser o médico, que hora vai ser as atividades extracurriculares, e pega daqui, bota. Existe toda uma estrutura que mesmo sem ela existisse, sem ela existir, se ela não existisse, nós não teríamos ideia do que é o trabalho feminino dentro de casa. Essa lição eu aprendi com um professor quando me pediu, né, Dr. Scipione, ele me pediu para, por um dia, fazer o trabalho de Patrícia. Nesse um dia, né, da hora que acordasse até a hora de deitar, eu achava que eu ia estar tranquilo em relação a isso. Mas eu não cheguei a 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, eu chamei Patrícia e disse: eu não aguento, eu não tenho como sequer continuar aqui sem que você me diga o que fazer, sem que você me auxilie, sem que você me ajude. E elas fazem isso, via de regra, todos os dias e com muito pouca ajuda nossa. A verdade precisa ser dita. E além de ser essa gerente, essa CEO, essa professora, mãe, organizadora e tudo mais, ela ainda é a esposa, ela ainda é a amiga, ela ainda é a amante, ela ainda é aquela que, quando a gente chega em casa, nos escuta, quando a gente chega em casa, nos acolhe e cuida de nós de uma forma impressionante, é a nossa amiga. Portanto, nesse ponto inicial, extraído aí de 1 Pedro capítulo 3, eu queria incentivá-los a ajudar a esposa naquilo que puder. E isso muitas vezes é dito de uma forma muito interessante, mas não é vivenciado. Então, a vida comum do lar é algo que precisa ser estabelecido, que precisa ser vivido pelos maridos. Então, a gente passa por 6 versículos do apóstolo Pedro falando para as mulheres, e a primeira coisa que ele diz para os homens é: igualmente, vivei a vida comum do lar. Sintam o peso. E é interessante como, quando a gente faz isso, quando a gente entende o que elas passam, e então nos propomos a, de alguma forma, ajudar, ainda que isso nos tire do sério, porque a nossa mente masculina não consegue compreender isso, mas quando a gente sai de nós mesmos, luta contra a natureza, né, de querer chegar em casa e simplesmente viver como um rei, sendo servido, mas ao invés disso a gente chega para servir, ou seja, a gente vai contra a nossa natureza, a gente, na verdade, está seguindo os passos de Cristo, né, que conhece a nossa natureza, que conhece as nossas fraquezas, as nossas angústias, e por isso mesmo ele veio, ele se estabeleceu no nosso meio para, como nós, viver a vida por nós. E é exatamente isso que a gente deve fazer pelas nossas esposas, nos esvaziar de nós mesmos e colocar a mão na massa, né? Colocar a mão naquilo que a gente pode ajudar, aliviar um pouco que seja o trabalho das nossas esposas, uma vez que elas estão fazendo aquilo que é espetacular, extraordinário, que veja que coisa fantástica, investindo todo o seu tempo na educação dos nossos filhos, no futuro das nossas crianças. Então, alivie seu fardo, alivie o fardo das esposas. Faça saber, faça com que ela saiba que você é o provedor, que você é o protetor, que você vai estar do lado dela. Mostre que você está apoiando aquilo que ela está
fazendo, né, elogiando, colocando exatamente num quadro, né, imaginário o louvor que ela merece por tudo aquilo que ela faz. Ame-a sacrificialmente. É isso, esse é o ponto. É seguir o exemplo de Cristo. Agora, me deixa ainda dizer algumas coisas sobre isso. Não divida a responsabilidade das coisas, das decisões financeiras, das decisões. Não divida essa responsabilidade. Você pode dividir o ouvido, você pode conversar sobre o assunto, você pode tê-la como uma conselheira, como alguém que lhe ajuda na tomada de decisões, mas chame para si a responsabilidade. Tire dos ombros dela uma responsabilidade que é difícil para ela carregar. E por último, invista na vida espiritual de sua esposa. O texto termina dizendo para que não se interrompam as vossas orações. Invista na vida espiritual dela. Ore com ela. Seja o seu pastor. Você não precisa ser pastor para ser o pastor de sua esposa e de seus filhos. A gente vai ver no segundo ponto o que é ser o capelão da casa. Mas antes de ser o capelão da casa, você é o pastor de sua esposa. E você precisa investir, né, dando a ela tempo para que ela possa fazer as suas devocionais. Cuide das crianças para que ela possa fazer as suas devocionais, as suas orações, para que ela tenha tempo também com o seu Criador e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é linkado diretamente com esse finalzinho do primeiro, né, que você deve priorizar a sua esposa, inclusive na vida espiritual. Mas o segundo ponto é que você deve ser o capelão, de fato, da casa. Deixa eu dizer sem subterfúgios, né? Não delegue. Assuma o controle espiritual da sua casa. Não delegue essa tremenda responsabilidade que Deus lhe deu, porque foi dada por Deus desde o jardim do Éden. Se você for lá para Gênesis capítulo 2, né, você vai perceber que toda a estrutura de responsabilidade espiritual foi passada para o homem, nos versículos, capítulo 2 de Gênesis, versículos de 15 a 17, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim para o cultivar e o guardar, ou seja, trabalho, está tudo aí envolvido. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está o mandato espiritual. Aqui está a responsabilidade espiritual daquela família, daquela casa, naquele tempo do mundo, né? Como um todo, Adão sendo ali o nosso representante, o nosso cabeça, o nosso representante federal ali. Entretanto, esse princípio ele serve para todos os homens, né? Todos nós, e veja que Deus está falando diretamente com Adão. Você cuide para que não se coma desse fruto, ou seja, não permita que o pecado entre na sua casa. Não permita que, por nenhuma tela, por nenhum, de nenhum modo, você vai ser o sacerdote. Você vai ser aquele que vai chamar a responsabilidade para si, para que a sua esposa e os seus filhos sejam santos e santificados pela palavra de Deus. E é interessante que, depois de dizer essas coisas, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, o texto continua. E nessa continuação diz assim: disse mais o Senhor Deus, ou seja, como continuação direta disso, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora, que ele seja idônea. Então ele coloca todo o peso e toda a responsabilidade espiritual nas costas dos homens, e aí ele nos dá uma esposa para nos auxiliar nessa tarefa. Então, à medida em que nós compreendemos que o ser capelão não é uma mera brincadeira quando a gente faz homeschooling, mas é algo sério, nós vamos então voltar ao jardim do Éden para que possamos assumir o nosso papel de homem e de responsável pela espiritualidade, pela santidade, pela devoção na nossa casa. Então, cuide do coração dos seus filhos. Você, é verdade, sua esposa vai estar lá mais tempo com eles e vai poder ter uma amizade até
mais próxima com eles. Entretanto, Deus nos deu essa responsabilidade de cuidar do coração dos nossos filhos. Então, ouça-os e ouça sua esposa em relação a eles. Né? Muitas vezes, por conta desse tempo, elas presenciam algumas coisas, elas ouvem alguma conversa, elas conversam e muitas vezes elas não sabem o que fazer. Então, ela chega para vocês, olha, aconteceu isso com o nosso filho hoje, aconteceu aquilo, ele falou isso, ele viu aquilo outro. E muitas vezes a coisa mais natural para nós é dizer, pô, que bom que você tá vendo isso. Ou você pode até pensar assim, ainda bem que eu tenho uma esposa que vai cuidar disso e tudo mais. E muitas vezes ela está trazendo esse assunto porque ela quer que você ajude, ela está precisando de ajuda no pastoreio dos filhos, na fomentação do que vai no coração. Ela está passando conteúdo, ela está passando virtudes, valores, ela está passando espiritualidade também, está orando com eles. Entretanto, é importante que a figura do pai, né, dentro de uma família tradicional, dentro da família possível, né? Evidentemente há as exceções pela providência de Deus que precisam ser tratadas como exceções, não é? E a gente precisa ter muito cuidado e carinho com essas exceções, não é? De uma mãe solteira, de alguém que precisa de fazer algo sem sem essa figura paterna. Mas uma vez que você é a figura paterna, não desperdice esse privilégio e essa responsabilidade que Deus lhe deu. Então, algumas dicas de como você assumir essa responsabilidade. Primeira, e algo perdido, infelizmente, talvez sendo um pouco recuperado agora com a estrutura do homeschooling, graças a Deus por isso, mas é o culto doméstico. Queridos, o culto doméstico é algo fantástico, não é? Estabelecido no Velho Testamento, nas habitações de Jacó, ou seja, as casas de Israel, elas participavam, elas tinham as suas manifestações culticas dentro da própria casa. E nós precisamos resgatar isso como sociedade, como igreja. Não é? Minha geração cresceu tendo cultos domésticos, mas isso foi se esfacelando ao longo da vida. E hoje é quase que um resgate, há uma necessidade de um resgate. Nós, como homens, chamarmos a responsabilidade diariamente, separar um tempo para cultuar ao Senhor nas nossas casas, levar as nossas crianças aos pés da cruz, ler o texto bíblico com eles, explicar. Você não precisa ser um exegeta, você não precisa ser um pastor. Abre um texto bíblico, segue um livro, conversa com eles sobre aquele texto bíblico e ora, pede ao Senhor que o abençoe, né? Coloca de repente uma música. Cada estrutura de culto familiar pode ser diferente, você pode criar a sua própria estrutura, mas o importante é que esse tempo ele seja bem utilizado. Né? Ainda que às vezes é difícil, né? O dia a dia corrido e tudo mais. Amor, a gente precisa parar, a gente precisa cultuar, a gente precisa fazer os nossos filhos entenderem a carência que eles têm de Cristo. E é exatamente nesse sentido que a gente se aproxima de Cristo, a gente ora colocando as nossas vidas diante do Senhor. Também conversas pessoais. Eu tenho um hábito, mais uma vez, isso é pessoal, isso não é um mandamento bíblico, é apenas uma dica. Eu tenho um hábito de semanalmente eu levo um dos filhos para almoçar. Eva está agora fazendo parte já com 5 anos, né, tá fazendo parte do rodízio. Então, ajudar Natan e Eva. Chloe ainda não, não entendo, mas logo, logo a gente vai começar a colocá-la também. Então, eu e um filho, você e um filho, não pode ser almoço, pode ser jantar, pode ser café, pode ser um sorvete, o que quer que seja, mas pega teu filho ou tua filha e vai ser amigo, vai conversar, vai te arranca do coração dele o que está ali dentro. E muitas vezes ele precisa de um amigo, ele precisa de extravasar. E os pais não dão, via de regra, essa. Ou dão demais no sentido é amigo, é buddy e tudo mais. Não, você é pai, você é responsável, você é autoridade, mas ao mesmo tempo é uma autoridade amorosa. Então você pode chamar os seus filhos para uma amizade sincera, baseado nesse relacionamento de pai e filho, né, de amor extraordinário. Outra coisa, insista
nas devocionais pessoais. Não apenas o culto doméstico, mas ensine seus filhos, pode ser antes de dormir, pode ser na hora que acorda, depende da casa, mas a tirar um tempo em que eles leem a Bíblia, em que eles oram, em que eles têm um contato pessoal, não apenas corporativo, né, familiar, mas um contato pessoal com Deus. Seja presente, seja disponível, não é, para eles. Não se esconda atrás de um celular, não se esconda atrás de um computador, não é? Esteja com eles, não é? Cuide do que eles veem, do que eles ouvem, internet, celular, isso tudo são ferramentas que podem ser muito boas, mas podem ser venenosas demais. E você é responsável. E uma última dica sobre esse segundo ponto: seja um modelo de alguém que ama a Cristo, de alguém que ame o culto, de alguém que ame a igreja, de alguém que ame o dia do Senhor. Não espere que os seus filhos aprendam isso com o pastor, com o presbítero. Você é o responsável para ensinar o seu filho a amar a Deus acima de todas as coisas. Em terceiro e último lugar, e talvez esse seja o mais esperado, né, porque é o que está mais linkado diretamente ao homeschooling, ao ensino domiciliar, é como você pode ajudar sendo o diretor de fato, né, sendo aquele que está ali junto é, para qualquer necessidade, para qualquer eventualidade. E a primeira coisa é: procure saber como os seus filhos estão progredindo. Converse com suas esposas. Veja, é um trabalho. Quando você chega em casa, muitas vezes, você quer conversar com sua esposa sobre o seu dia. Na verdade, ela também. Ela quer falar para você qual foi o progresso, qual foi o regresso, qual foi a dificuldade. E cada dia é um dia diferente. Às vezes dá vontade de desistir, né? Às vezes dá vontade de. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo errado, que não vai dar certo e tudo mais. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Não desespere quando isso acontecer. E nem permitam que suas esposas desesperem quando isso acontecer. Mas procure, se interesse, procure saber como está o desenvolvimento, a progressão dos seus filhos. E aqui está o negócio: pergunte se você pode ajudar. E eu digo isso eu digo isso tremendo nas bases, né? Porque via de regra vai ter alguma coisa, mas nós não vamos querer sair da nossa zona de conforto, né? Nós não vamos querer sair da nossa zona de conforto. Então, tente ajudar em todas as áreas, né? Se existe uma carência em alguma área distinta, veja, converse com sua esposa. Talvez você possa ajudar. Às vezes, tudo que sua esposa precisa, sabe o que é? De um dia off, de um dia para desopilar um pouco a cabeça, para passear num shopping, para ir para andar um pouco. Ofereça isso para ela. Né? Fique com as crianças por um dia, sei lá, cada pessoa tem uma agenda diferente, cada um tem trabalhos distintos, aí você teria que ver como conseguir fazer isso, mas é algo extremamente importante. De vez em quando, você trazer essa ideia de dar um dia off para ela, de vez em quando, ofereça-se para ser o babysitter, né? E faça bem feito, né? Faça bem feito para que ela possa de fato saber que que pode contar com você. Isso é extraordinário, né? Uma vez que o trabalho que elas fazem é tão precioso e tão importante na vida das criaturinhas que Deus colocou na nossa vida para prepararmos para Ele. E esse é um conceito importante, né? Muitas vezes a gente pensa que os filhos são nossos. Só que, como tudo que Deus nos dá, nós somos apenas mordomos de tudo que Deus nos dá, inclusive dos filhos. Então, os filhos pertencem a Ele e a responsabilidade vai ser cobrada dele. Portanto, vamos tentar fazer da melhor forma possível essas coisas para a glória de Deus. E o estabelecimento disso, esse interesse, né, você se interessar pela sua esposa, é bíblico. Você se interessar pelas coisas, você investir na vida espiritual de seus filhos, está lá em Deuteronômio, está lá em Efésios capítulo 5, né? Quando o Senhor nos ensina, não é, a viver
imitar a Cristo na forma como nós amamos as nossas esposas, nos entregando por ela. Não é apenas para morrer, não é por elas, mas para viver dia a dia por elas. Então, qual é uma dica? Surpreenda sua esposa. Isso pode, de fato, ajudar. Às vezes, quando você está num trabalho, né? Você é diretor de uma empresa, então você surpreende as pessoas que lhe ajudam ali, você percebe a satisfação que é essa promoção ou essa surpresa e tudo mais. Muito mais quando a gente não está falando de alguém que é seu empregado, mas de alguém que é uma carne com você, de alguém que Deus colocou na sua vida para ser o seu amor, para ser a menina dos seus olhos, né, para ser a mulher da sua mocidade, aquela com a qual você tem interesses comuns, né, aquela com a qual você quer crescer em relacionamento e se tiver algo atrapalhando isso, por favor, coloque-se diante de Deus para resgatar esse amor incondicional no seu coração por essa mulher. Então, surpreenda. Mas lembre-se de uma coisa: você tem a última palavra de autoridade. Então, como um diretor, né, quando as coisas vão mal, quando tem um problema, quando um filho está saindo da linha, chame para si a responsabilidade. Se o bicho pegar, o diretor entra em ação. Não permitam que as suas esposas tenham nos seus ombros algo além daquilo que elas podem aguentar. E com isso a gente conclui tendo uma imagem que é muito bonita e a Bíblia traz de uma forma fantástica. É a imagem do Salmo 128. O Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja que imagem linda. Você é um homem bem-aventurado quando, em primeiro lugar, você teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aquilo que deve fazer com que o motor da sua vida possa funcionar. Não o temor de homens, não a sua preguiça, não a sua zona de conforto, mas o temor ao Senhor. Você anda nos caminhos do Senhor. E dentro dos caminhos do Senhor está lá o chamado para que você ensine os seus filhos ao deitar-te, ao levantar, ao andar pelo caminho, a você ensinar e colocar no seu coração tudo isso que a gente falou aqui nesses minutos. Segundo, você é o provedor do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então não divida essa responsabilidade de provisão. Você é o provedor. Você é aquele que deve trazer o mantimento, a tranquilidade e, em outras palavras, a alegria. Feliz serás e tudo te irá bem. Por mais pouco politicamente correto que isso possa parecer, esse é o princípio da alegria. Esse é o princípio da felicidade, esse é o princípio bíblico de um homem que é homem de verdade, tão em falta nos dias de hoje, tão carentes, né, nos dias de hoje. E tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Ela vai produzir o vinho, ela vai produzir a alegria de fato daquilo que você traz na vida desses filhos que estão ao redor da mesa. Veja que imagem linda, né? Estão ao redor da mesa, como videiras, como rebentos de oliveira, perdão, como rebento de oliveira, ou seja, bênção. É da oliveira que vem o óleo, da oliveira que vem o azeite, da oliveira que vem as bênçãos. Portanto, esses filhos eles serão abençoados para que eles possam então mais na frente, sendo trabalhados para cuidar das suas próprias famílias. Você está criando os seus filhos não para que eles sejam pequenos servos seus. Você está criando seus filhos para que os homens sejam bons maridos, sejam extraordinários homens e sacerdotes do lar
e para que as mulheres sejam boas donas de casa, sejam boas esposas, boas auxiliadoras. E dessa forma você vai estar ajudando a todos eles a construir uma sociedade que seja pautada e baseada na palavra de Deus e não nas loucuras que esse mundo tenta fazer desde o Jardim do Éden, tentando fazer com que a ordem criacional seja quebrada. Portanto, homem, sacerdote, você é responsável. Você é aquele que deve trazer o alento para que a sua esposa possa fazer um trabalho aliviado, porque você está lá com ela, porque você está lá por ela, porque você está lá investindo na vida dela e na vida dos seus filhos, louvando-a e deixando-a compreender que todos os louros, todas as alegrias, todas as palmas, todas as ovações são para ela. Ela que merece, porque de fato ela que pega no pesado em relação à educação de seus filhos. E que todas as responsabilidades, todo o peso, né, todo o trabalho sujo, tudo aquilo que vai demandar um peso maior, você então vai assumir para que ela possa aliviadamente ter alegria, não apenas sendo mãe, mas sendo esposa e sendo uma mulher para a glória de Deus. Então, que Deus possa lhe abençoar nesse trabalho fantástico que é fazer parte de uma família homeschooler, que tem uma vida completamente diferente daquela estabelecida pelo mundo, mas que eu posso lhe garantir, vale a pena, porque é para a glória de Deus.